Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Isabel, né? E eu sou aí mãe de três crianças com alergias alimentares. Bom, eu decidi gravar esse vídeo para vocês aí que vão estar acompanhando pelo seguinte motivo. Alguns anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre alergias alimentares, principalmente alergia à proteína do leite de vaca, que é a alergia predominante dos meus filhos. E eu observei que aqui no YouTube tem muitos conteúdos legais e interessantes, mas muitos conteúdos que a gente encontra geralmente são de profissionais da área da saúde, que é claro, são pessoas aí capacitadas para lidar com isso. Então, vi muitos conteúdos de nutricionistas, de alergologistas, né, gastro, entre outros profissionais aí da área da medicina. E uma coisa que me chamou muita atenção é que raramente, né, naquela época, alguns anos atrás, aí, em torno de, sei lá, uns 5 anos atrás mais ou menos, a gente via muito poucos vídeos de pessoas, né, de famílias, de mães, de pais que realmente passam por esse processo de estar ali com um filho, ou, igual no meu caso, dois, três filhos, né, que têm alergias alimentares. Porque, assim, quando a gente assiste um vídeo aqui no YouTube falando sobre o assunto, na teoria, mas na prática mesmo, de verdade, só quem aí vive, né, no dia a dia, com seu filho, com alergia, passando por dificuldades, sem saber o que dá para essa criança se alimentar, né, com medo do que essa criança pode comer ou não pode, com medo de uma reação alérgica. Só quem vive mesmo no dia a dia é quem tem crianças alérgicas em casa. Eu senti muita falta assim desse conteúdo, de relatos de mães, relatos de pais que realmente passam aí por esse processo de ter uma criança alérgica dentro de casa. E aí pensando nisso, né, eu moro no interior, então aqui onde eu moro não existe muitas opções, vamos dizer assim, alimentares. Diferente aí de um lugar de cidade grande, de região metropolitana, acredito que tenha muita assim variedade de produtos, né? Até mesmo produtos veganos que a gente consegue adaptar bem para as crianças que são PLV. Mas aqui no interior não tem muita opção. Então todas as coisinhas assim que eu comecei a achar, tipo um biscoito, um leite, um creme vegetal, coisas assim, eu comecei a fazer pequenos vídeos. O meu intuito no começo era simplesmente ajudar pais que muitas vezes se sentem perdido e não sabem o que comprar de alternativa para o seu filho. Mas eu tenho uma vida bem agitada, né? E trabalho, três filhos e todas as atividades do dia a dia, e eu acabei deixando essa conta para lá. E fazia muito tempo que eu não entrava nessa conta. E recentemente, depois de todos esses anos, me deu uma curiosidade de olhar a conta, eu nem me lembrava mais disso. E aí eu me deparei com um vídeo que eu havia gravado falando sobre o leite. E esse vídeo tinha 15 mil visualizações. Pois bem, isso me chamou muito a atenção. Por quê? Porque eu vi assim quanto que as pessoas têm necessidade, né, de saber e de entender mais sobre esse assunto, tá? Então hoje eu vim aqui gravar esse vídeo. Eu tenho observado tanto no dia a dia que eu converso com as pessoas, quanto na escola dos meus filhos, que o número de crianças alérgicas, tanto à proteína do leite de vaca quanto a outros alimentos, tem aumentado muito. Tanto é que hoje nas escolas, né, não sei se em todos os municípios são assim, mas aqui onde eu moro, vem toda uma alimentação especial, separada e específica conforme a alergia de cada criança, que tem ali, apresenta aquele quadro na escola. Então, assim, esse vídeo que eu vi, haviam vários comentários e várias perguntas, né, diversificadas sobre o leite, sobre a alergia. Então, eu vou tentar responder um pouquinho aos poucos para vocês. A primeira coisa que eu queria esclarecer para vocês, muitas pessoas perguntam isso para mim, em comentários ou perguntam no dia a dia mesmo, né? Às vezes a gente acaba conversando com alguma mãe, com algum pai, e eles perguntam para mim, por ver eu falando do assunto, se eu sou profissional da área da saúde. Não, eu não sou profissional da área da saúde, tá bom? Eu trabalho na área administrativa, é a área que eu tenho de formação, que é uma área que eu amo, que eu gosto muito. Já trabalhei em áreas administrativas dentro da área da saúde,
E assim, foi um período da minha vida muito bom, que me trouxe muito conhecimento, mas eu não sou médica, não sou nutricionista, não tenho nenhuma formação na área da saúde, tá bom? Então, assim, as minhas experiências que eu compartilho com as mães e com os pais que eu converso, que me fazem perguntas sobre a PLV, são experiências do meu dia a dia, do meu cotidiano, vivendo com os meus 3 filhos que têm aí alergias alimentares, e são experiências que eu busquei de aprendizado. Porque quando eu me deparei com a alergia do meu filho, foi o Heitor, nossa, para mim foi um susto muito grande. E eu acredito que esse susto seja o susto de todos os pais, que nem imagina, que nem sonha que o leite pode provocar todos esses sintomas de uma criança, né? Ainda mais uma criancinha tão pequena que muitas vezes está ali sendo amamentada no seio. Então, eu comecei a buscar muito conhecimento, eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar vídeo, pesquisar conteúdo na internet, eu comecei a pesquisar sobre livros, sobre e-books, né? Comecei a acompanhar muito conteúdo que falava sobre o assunto. Por quê? Praticamente todas as portas que eu batia, ninguém conseguia me dar uma resposta concreta. Para vocês terem ideia, o meu primeiro filho que eu descobri alergia, eu só vim descobrir alergia quando ele tinha 1 ano de idade. Então foi uma descoberta tardia. E isso ocasionou muito sofrimento para ele e ocasionou muitos problemas de saúde também. Então, todos os médicos que eu levava ele, aqui na minha cidade, como eu falei para vocês, eu moro no interior, os médicos, eles não tinham propriedade para falar sobre o assunto. Como ele tinha muitas crises pulmonares, ele tinha falta de ar, dava bronquiolite e tudo mais, fazia muito muco, né? Produzia muito muco, vivia com chiado. Todos os médicos que eu levava ele, os médicos falavam para mim que ele era uma criança asmática. Dizia que ele tinha asma, que ele tinha bronquite, e sempre coisas assim, né? Cheguei a levar ele num médico especialista, considerado um dos melhores médicos aqui da região, numa cidade vizinha. E foi a mesma coisa. Ele me disse que meu filho é asmático, passou medicações para asma. Inclusive, eu lembro que ele estava com o pulmãozinho muito infeccionado na época. E ele passou um antibiótico, só que meu filho vomitava muito, muito mesmo. E ele falou para mim, ah, é porque o gosto do remédio é ruim. Então, dá o remédio com um pouquinho de leite condensado. Foi essa orientação que o médico me deu. E aí eu dei o remédio com leite condensado e, gente, ele começou a vomitar muito, muito mais. Conclusão, ele foi parar internado com uma pneumonia, né? Então, assim, essas coisas me fizeram entender que a maioria dos médicos não sabiam o que estava acontecendo com o meu filho. E foi numa dessas internações, tá? Porque isso é uma história para outro vídeo que eu conto para vocês em outro momento. O meu filho ele ficou internado por várias vezes. Ele ficou internado aí em torno de 1 ano por conta da alergia à proteína do leite de vaca. Porque nenhum médico descobria, conseguia diagnosticar o que ele tinha. Então, ele ficava internado, era tratado a pneumonia, broncopneumonia, né, espasmos que ele tinha. Só que ele voltava para casa. Quando ele voltava para casa, com o quadro de asma, asma grave e tudo mais, usava a bombinha, mas voltava a tomar leite. Então, logo inflamava o pulmão de novo, dava pneumonia de novo. Então, como que foi feita a descoberta da PLV do meu filho, no caso do Heitor, que foi o primeiro que eu descobri? Quando ele estava com 1 ano, né, ele teve essa internação, que eu falei para vocês, e uma médica de outra cidade, essa cidade é um pouco mais longe aqui da onde eu moro, ela veio na Santa Casa, onde meu filho estava internado, e ela veio com alguns médicos residentes para dar uma aula. Era um dia de quinta-feira, ele estava internado 3 dias com um quadro até então de asma, e como ela era uma médica e muito conceituada, pediram para ela fazer uma avaliação no meu filho. Eu lembro que ela levou ele lá numa salinha, avaliou tudo, viu vários sinais e foi passando para os médicos residentes que ali estavam com ela, né, aprendendo naquela aula. E eu me lembro que ela foi perguntando um por um o que eles achavam que meu filho tinha. Alguns falaram que era asma, outros que era bronquite, outros disseram que tinha dermatite e coisas semelhantes a isso, porque ele tinha muitas pintinhas vermelhas no corpo, que eram reações do leite. E apenas uma residente, eu nunca me esqueci, o nome dessa jovem era Rosângela, né, uma residente. Eu lembro que a médica perguntou para ela e ela ficou bem pensativa
levou alguns segundos para responder, e ela disse para a médica: essa criança é a PLV. E a médica balançou a cabeça assim, né, consentindo que realmente ele era PLV. Até então eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu não fazia ideia do que era isso, eu não tinha noção. E aí foi onde a médica conversou comigo, me explicou, falou: mãe, ele tem alergia à proteína do leite de vaca, a gente vai ter que trocar o leite dele e introduzir o leite de soja. E aí começou todo aquele processo ainda dentro da Santa Casa. Nesse período ele ficou internado por 21 dias, né, para fazer essa adaptação. E assim, com 3 dias de leite de soja, ele era outra criança. Ele era uma criança que eu nunca tinha conhecido. Ele era uma criança que estava bem, porque eu não sei se vocês já viveram essa experiência, tá? Eu estou falando pela experiência dos meus filhos. Criança que tem a PLV, quando ela está tomando leite de vaca, ela não tem apetite para comer. Ela não tem fome, costuma ser uma criança ali que muitas vezes está abaixo do peso, porque a criança não se alimenta bem, porque a criança vive com constante dor, com constante desconforto. Então, o meu filho, com 1 ano de idade, ele pesava 7 quilos. Ele era muito magrinho, muito pequenininho. Ele não comia praticamente nada. Tudo que eu tentava dar para ele de alimentação, ele rejeitava. E ele era uma criança que tinha muito desconforto, muitas dores, né? Mas eu não imaginava que era por isso e nenhum médico até então havia diagnosticado. Então, com 3 dias, ele era uma criança totalmente diferente. Ele passou a se alimentar com fome, com vontade, sabe assim, com vontade de comer e de se alimentar. E foi algo assim, até então, muito curioso. E nesse primeiro momento, foi aonde veio o meu primeiro confronto. Porque essa pediatra, ela falou para mim assim: mãe, se ele tem alergia, alguém na sua família já teve alergia. Alguém tem. Procura. Pergunta para a mamãe, pergunta para a vovó, procura. Vai atrás na sua família ou na família do pai, porque alguém teve. E eu imediatamente entrei em contato com minha mãe, expliquei para minha mãe o que aconteceu. E na hora a minha mãe falou para mim que ela não se lembrava, porque já fazia muitos anos, né? Mas ela disse que quando eu era criança, quando ela fez ali, né, a fase de desmame, ela começou a me amamentar com leite ninho. E ela disse para mim que eu tive uma reação muito forte. Eu tive uma pneumonia muito forte. E ela disse que eu fiquei internada por conta disso. E o médico falou para ela que eu tinha alergia ao leite ninho, que eu não poderia tomar. Aí eu passei para pediatra depois, né? E ela falou para mim que tinha certeza que alguém tinha, porque geralmente os quadros já vêm de segmentos na família. E foi aí que a gente começou esse tratamento. Então hoje eu vou falar aqui sobre 3 comentários, né, que deixaram, no caso nesse vídeo que eu postei. A primeira pergunta que me fizeram, que colocaram lá no vídeo, foi assim: meu filho é alérgico ao leite, porém ainda não consegui tirar ele do leite ninho. Tô ficando louca, né, maluca, e comprei esse Supra Soy, mas é doce demais. Bom, o que eu tenho a dizer às vezes a gente pensa assim: a criança vai chorar, a criança vai sofrer. Claro, a gente não quer ver o nosso filho sofrer e não quer ver o nosso filho chorar. Mas tudo é questão de hábito e é questão de costume. A minha mãe sempre dizia pra gente assim, quando a gente era pequeno e a gente queria fazer alguma coisa e ela não autorizava, e ela sempre falava assim pra gente: pai e mãe que não faz o seu filho chorar, chora por ele depois, né? Então, assim, é muito importante a gente entender isso, que às vezes aquele primeiro impacto de choro, de transição, não tem como evitar, vai acontecer. Mas a criança, com o tempo, ela vai se adaptar, né? Igual ela comentou que comprou o Supra-Soy, mas é muito doce. O que muitas vezes é muito doce para o nosso paladar, a gente que é adulto, que já vem aí com uma alimentação, vamos dizer assim, industrializada, já está acostumada a comer, vamos dizer assim, comida que não é comida de verdade, comida que foi formulada pelo homem, produzida aí na indústria. Às vezes pra gente é muito doce, às vezes pra gente é um alimento que não é tão gostoso.
Mas para eles que são crianças, que são pequenos, que não conhecem tantos alimentos assim, é muito mais fácil de se adaptar. Uma vez eu fui levar os meus filhos na pediatra e tinha uma mãe com uma criança, um menino de 5 anos. E era uma consulta de APLV, esse menininho também era APLV. E eu vi quando a mãe abriu um pacotinho de bolacha de maisena, né? E ela abriu, ela ofereceu para meus filhos. Eu falei, não, eles não podem, eles são APLV. Ela falou, ah, o meu também é. Eu falei para ela, essa marca que você tá ofertando para ele tem leite. Aí ela falou, eu sei, mas eu fico com dó dele. Aí eu falei para ela, falei, mas vai fazer mal para ele. Ela falou, mas eu tenho dó. Aí ela pegou a bolacha e deu pro menino umas 3 bolachinhas, o menino comeu. Não deu, assim, pouco mais de 5, 10 minutos. O menininho saiu correndo pro banheiro e ele teve muita diarreia. Ele passou muito mal. Então, assim, às vezes o pai fica com aquela dor, com aquele sentimento de tirar o leite ou o alimento da criança, porque a criança vai chorar. Mas eu digo para vocês, sem medo de errar, maior é a dor da criança com desconforto e com a reação por causa do leite. Eu sei que crianças que são APLV, né, cada criança tem aí, vamos dizer, um grau. Tem criança que ela sente uma reação leve, outra moderada, outra tem uma reação mais forte. Eu falo para vocês, pela minha experiência, né, no caso com meu filho, que foi o primeiro, foi o mais difícil, por conta da questão do diagnóstico, que foi tardio, ele sofreu muito. Ele viveu um ano assim muito intenso, né, de muitos problemas de saúde. Ele fez vários tratamentos até os 5 anos de idade. Hoje ele está com 8 anos e ainda até hoje eu faço acompanhamentos com ele, porque tudo isso debilitou muito a saúde dele. Então ele sofreu muito, porque a PLV dele era forte e ainda para complicar, ele tinha refluxo gastroesofágico. Então ele tinha muitos vômitos, muitas ânsias, né? Era bem complicado. Então, assim, o sofrimento para a criança é muito grande. Às vezes você olha assim, você pensa, ah, é só uma diarreia. A criança, ela toma ali, no caso, ou com o leite, ou come alguma coisa, um biscoito, aquilo ali vai inflamar todo o intestino dela. Vai inflamar toda a parte da mucosa, né? Tem uma doutora aqui no YouTube, doutora Kátia Haranaka, é uma doutora excelente. Ela fala muito sobre esse conteúdo de leite, de glúten. Assim, é muito bom o canal dela. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, ela ensina muitas coisas sobre o leite, é muito interessante, tá? Então, assim, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas às vezes a gente precisa renunciar a algumas coisas para ter benefício lá na frente. Então, muitas vezes é melhor a gente lidar com a dor da troca no momento, de trocar o alimento, né? E ter essa sensibilidade de entender que muitas vezes a nossa dor, muitas vezes o que a gente sente, não é o que a criança está sentindo. Por exemplo, o leite de soja. Às vezes eu posso achar doce, eu posso não gostar, mas talvez a criança vai se adaptar. E aí, às vezes, não, eu dou o produto para a criança porque eu fico com dó, mas aí a criança vai sofrer depois e eu não vou ter ideia do sofrimento que essa criança está sofrendo. Porque a maioria das vezes eles são pequenos, eles não sabem nem falar, nem expressar aquilo que eles estão sentindo. Então, eu sei que é um processo difícil, mas se o seu filho, né, já foi diagnosticado, não continue dando produtos para ele com leite de vaca, porque isso vai trazer um prejuízo muito grande para a criança, né? Tanto no seu desenvolvimento de saúde, no seu conforto, no seu bem-estar, até na escola. Isso gera reflexos para a criança, porque a criança, ela não vive bem de saúde. Aparentemente, externamente, pode parecer que está tudo bem, mas por dentro dela está tudo inflamado. E isso é muito ruim, a criança sofre bastante. Então, é melhor ter esse sofrimento ali da transição, de ter que fazer a troca dos produtos, colocar ali produtos adequados para essa criança, do que a criança ficar sofrendo tudo que ela sofre porque está tomando leite, certo? Bom, segunda pergunta, que me perguntaram bastante também, sobre o Supra Soy. Se bebê com menos de 1 ano pode tomar, tá? Na fórmula do Supra Soy,
não se indica para crianças menores de 1 ano. Como eu falei para vocês, eu não sou profissional da saúde, tá? Eu conto aqui as minhas experiências como mãe de crianças alérgicas. Então, pergunta para pediatra, conversa, tem uma conversa com a pediatra. Às vezes vai lá no mercado onde você mora, tiver, tira uma foto, leva para ela, mostra para ela, porque ela vai poder dar uma indicação correta. O Supra-Sói eu não ofertava para o meu bebê. Na época, o Heitor, que hoje tem 8, tinha 4. E foi aquele período pós-pandemia. Então, o Heitor tomou leite de soja até os 2 anos de idade. Ele tomava UNA. Quando ele fez 2 anos, a médica me aconselhou. Ela falou para mim, tá? Isso não é uma indicação que eu estou fazendo para ninguém. Estou dizendo que a médica falou para mim. Mãe, vamos parar com o leite de soja, porque o leite de soja tem muitos hormônios femininos. Então, se ele passar de 2 anos tomando, possa ser que ele vai ter aí algumas alterações hormonais na adolescência. A médica do meu filho me aconselhou. Então, a gente parou com leite de soja e eu comecei a trabalhar com ele com outros tipos de leite. Então, leite de amêndoas, que ele gosta bastante, né? Tem criança que não gosta. Leite de aveia. O leite de aveia, o que eu fazia na época? Eu comprava a aveia e eu fazia o leite em casa para ele tomar. E ele sempre gostou bastante. E comecei a trabalhar com sucos naturais. Suco de caju, que ele gosta bastante, suco de goiaba, entre outros sucos, né? Ou às vezes comprava aquelas garrafinhas assim de 1 litro de polpa de suco para estar fazendo suco para ele. E aí ele ficou 2 anos, na verdade não foi 2 anos, ele ficou 1 ano no leite de soja, que foi quando ele fez 1 ano, né, que a médica passou a fórmula, até os 2 anos. Ele ficou 1 ano no leite de soja e ficou 2 anos tomando aí suquinho, leite de aveia que eu fazia em casa e tomando aí leite de castanhas, que também não são nada baratos, né, pessoal? São leites caros. Então eu procurava fazer aí as coisas alternativas que eu conseguia. Quando ele fez 4 anos, que foi pós-pandemia, que ele retornou para a escolinha, foi complicado. Por quê? Porque lá na escolinha, os amiguinhos de manhã comiam pãozinho e tomavam leite. E ele ficava olhando. Eu acho que não era nem tanto pela vontade, mas por poder participar com os amiguinhos, né? Então vinha para ele o pãozinho e ele ficava olhando, ele queria tomar. E aí eu concordei dele voltar a tomar, né? No caso, ele tomava lá a canequinha na escola, de manhã, de leite, de soja, comia o pãozinho ali, vamos dizer assim, para confraternizar ali com os amiguinhos, né? Para não se sentir diferente, assim. Eu nunca quis que eles se sentissem diferente. Não, eu sou diferente, eu sou excluído. Eu nunca quis que eles se sentissem assim. Eu sempre prezei muito por isso, que eles se sintam igual ao outro, né? Se tem um bolo pro meu amiguinho, tem para mim também. Se tem um pãozinho pro meu amiguinho, tem para mim também. Ah, é uma opção sem leite? É, mas tem para mim também. Então, eu sempre prezei por isso. E aí foi aonde eu comecei a pesquisar e comecei a ir nos mercados e encontrei esse leite Supra-Sói. E aí eu comprei, experimentei e eu achei muito gostoso, ofertei para ele, ele gostou também. E ele tomou aí esse leite em torno de 1 ano, dos 4 aos 5 anos de idade. Quando ele fez 5 anos, ele começou a apresentar intolerância à soja. Então ele tomava o leite e era questão de 5 minutos, ele passava mal, dava diarreia. Com qualquer leite de soja, tá? Não foi só o Supra-Sói, porque depois eu tentei trocar as marcas, mas também, e aí a médica falou pra mim, conversei com a médica, né, levei ele no pediatra, ela falou pra mim que era muito comum acontecer isso, né, que a criança criasse essa resistência à soja. Ela até falou pra mim que não sabia como ele não tinha criado antes, mas eu imagino que é porque como ele ficou 2 anos sem tomar, né, veio tomar depois. Então aí a gente parou com leite de soja e ele ficou ali só tomando suco, aí às vezes faz um leite de aveia, às vezes compra um leite de castanha, né, de amêndoas, que ele gosta bastante, né. Hoje tem até algumas opções aí que são saborizadas, com chocolate, com canela e tal. É um pouquinho caro, né, mas de vez em quando a gente compra aí umas caixinhas para estar complementando a refeição deles, tá? Bom, e a terceira pergunta que me perguntaram
foi sobre dica de leite para poder saber se a criança não é mais APLV, se ela ganhou resistência, tá? Então, assim, eu não tenho, tá? Vou ser bem sincera, não tenho dica de leite. Por quê? Conforme eu fui estudando, me aprofundando no tema, eu passei a entender uma coisa que eu acho que muitos pais, talvez no começo da PLV, não entendem, ou talvez muitas pessoas que vão ouvir eu falando isso, é um tema meio polêmico, né? Nossa, você tá, vamos dizer assim, condenando o leite. O leite não é nada disso, o leite tem cálcio, o leite isso, o leite aquilo e tal. Mas, depois que eu comecei a estudar, comecei a acompanhar conteúdo aí de muitos médicos, médicos bons mesmo, e tenho muito conhecimento nessa área, eu passei a entender que a alergia à proteína do leite de vaca, igual muitas pessoas falam, é uma doença. Não, não é uma doença. A alergia à proteína do leite de vaca não é uma doença. O pessoal fala, é uma doença, a criança tem uma doença, nasceu com essa doença. Não, não é verdade, né? Na verdade, o que acontece é que o nosso corpo, vamos dizer assim, ele se adapta. Mas se a gente for pensar bem, de todos os mamíferos que existem, acho que nós somos o único mamífero que, mesmo sendo adultos, quer continuar tomando leite, né? Porque o mamífero, ele se alimenta do leite ali da sua mãe, e passou aquele tempo da amamentação, ele vai começar a ter uma alimentação, né? E a amamentação acabou. Assim também é o ser humano, dessa forma também. A gente é amamentado, então o ciclo natural depois do desmame é a gente começar a comer comidas sólidas, né? Frutas, legumes, verduras, grãos, entre outros. Então esse é o natural. Então o homem se adaptou a tomar o leite de vaca. Mas o leite de vaca não é o leite do ser humano, certo? O leite de vaca a gente toma, mas ele, na verdade, é pro bezerro. Essa é a natureza, né? Vamos dizer assim, a natureza do que Deus criou. A vaca amamenta o bezerro, a mãe amamenta o seu filho. Então, na verdade, o nosso corpo, ele se adaptou a tomar o leite de vaca. Mas existem pessoas que o corpo dela não se adapta. O corpo dela rejeita o leite de vaca. Ainda mais esses leites que são vendidos, né? Porque esses leites industrializados, gente, para pensar. Esse leite fica ali na prateleira 1 ano, 2 anos. Vamos dizer assim, perfeito. Mas é algo industrializado. Para uma criança que já tem sensibilidade, que já tem alergia, o tanto de componente que é colocado dentro desse leite, seja de caixa, seja leite de fórmula, para que aquele produto dure lá na gôndola do mercado, para que a gente possa comprar. É muita coisa, gente. Isso agride o organismo. Então, tem corpo que se adaptou, assim, a pessoa seguiu em frente com aquilo ali. Mas tem corpo que não aceita. Então, quando a gente fala de alergia à proteína leite de vaca, gente, não, nos estudos que eu tenho buscado, né, sempre estudei bastante sobre esse tema, porque vi a necessidade de aprender. Por que que eu vi a necessidade de aprender? Quantas vezes eu ia em médicos que não sabiam nada sobre o assunto, nada. Eu falava dos sintomas pro médico, eu falava do que estava acontecendo, eles não sabiam. Você via assim na cara do médico, sabe, que ele não fazia ideia do que estava falando. E eu pesquisando, fui pesquisando e vi que cada vez mais fui aprendendo mais. Então, assim, a gente fica com medo, porque às vezes a gente confia nossos filhos na mão dos médicos, né? E não tem coisa pior do que você se deparar com um profissional que não tem conhecimento. Então, assim, é bem difícil, né? Então, hoje eu não vejo a PLV como uma doença. Eu vejo ela realmente como que ela é, uma alergia. Porque o organismo está tendo alergia àquilo que não é natural. Não é natural do ser humano tomar o leite de outro animal. O nosso corpo se adaptou, tá? Pessoal, lembrando que cada um tem sua opinião, tá? Isso foi o que eu estudei, é o que eu acredito e da forma que eu vejo.
Eu sei que tem gente que vai divergir da minha opinião, não tem problema, né? Divergir de opiniões não é um problema. O importante é a gente sempre respeitar o outro, né? Eu não estou aqui para impor a minha opinião para ninguém, né? Assim como eu também não quero que ninguém imponha a sua opinião para mim. Eu estou aqui para compartilhar com vocês as minhas experiências, tá? Então, quando eu falo que eu não tenho nenhuma dica de leite, realmente eu não tenho. Então, assim, depois de estudar bastante e ver o mal que o leite, principalmente esse leite adulterado que vende aí hoje, o mal que ele faz para o organismo, né, as doenças que ele causa, as inflamações, os problemas ao longo da vida, e de ter visto também meus filhos sofrerem muito por conta do leite, eu perdi o interesse de oferecer produtos com leite para eles. Então, assim, eles estão numa transição. Os últimos exames que eles fizeram agora esse ano, de 2026, fizeram em janeiro, transicionando da APLV para a intolerância à lactose, o que é muito comum também. A criança ganha resistência ali da APLV, mas se torna intolerante à lactose. Né? Então, vamos dizer assim, continua com um quadro, com problema com leite. Então, eu decidi que eu não iria colocar leite na vida deles. Então, hoje eles têm uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável. Eles comem muito bem, eles comem legumes, eles comem verdura. Eu procuro fazer várias coisas assim alternativas para eles. Né? Como eu falei, não quero que eles se sintam diferente das outras crianças, dos coleguinhas. Então, eles são crianças muito bem instruídas, converso muito com eles, eles são muito conscientes do que eles podem, do que eles não podem. E assim, hoje, graças a Deus, aqui na minha cidade, cada vez mais tem aparecido mais produtos para crianças que têm alergia, para crianças que são intolerantes, né, e tudo mais. Então, eu consigo aí manter uma linha de alimentação legal para eles, sem ter a dependência do leite. São crianças, assim, que estão bem, que se alimentam bem e que, graças a Deus, hoje eles têm, aí vamos dizer assim, uma alergia em relação ao leite, né? Porque eles também têm outras alergias alimentares, né? Com o tempo, posso estar abordando isso aí para vocês, mas que hoje eles estão aí saudáveis e são crianças estabilizadas e eles vivem muito bem. Hoje a dificuldade para mim não é dentro da minha casa, porque eu troquei toda a rotina alimentar. Tudo que eles comem é o que eu consumo também, é o que o meu esposo consome também. Então aqui não tem assim nada de, vamos dizer assim, de muito diferente. Espero que vocês gostem desse vídeo, espero que ajude vocês. O vídeo ficou um pouco longo, sei que muitas pessoas não têm paciência para assistir, mas sei que tem outras pessoas que gostariam muito de saber mais sobre esse conteúdo, né? Porque como eu falei, a gente não vê muito conteúdo do dia a dia mesmo, do real. Mãe e pai falando sobre esse assunto, tá bom? Mas é isso, espero que dê certo aí para vocês, para a família de vocês, para que vocês possam estar estabilizando os seus filhos. Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de todos vocês.